Durmo tranquilo porque eu tenho um posto da PM bem pertinho da minha casa agora, depois de 10 anos, graças ao Coronel Camilo. Mas já me levaram o carro na porta de casa, já tiraram em mim na porta de casa, já fecharam meu carro e desferiram 3 tiros na hora que eu estava chegando em casa. E isso não foi roubo. Olá, o Contraponto está de volta e hoje temos o prazer de conversar com o desembargador José Damião Pinheiro Machado Kogan. Tudo bom, desembargador? Tudo bem. Bom tê-lo conosco aqui no programa. Prazer é O seu meu. retorno ao Contraponto, depois de 5 anos. Que bom. E, desembargador, com a nova lei das cautelares, milhares de presos deixarão a cadeia. O senhor não acha que isso pode criar um certo pânico na população? Eu não acho que milhares de presos deixarão a cadeia, não. Porque o que se colocou nesse código é o seguinte, que se colocou umas medidas cautelares que deveriam anteceder a prisão preventiva. Essas medidas cautelares tem algumas que são uma verdadeira bobagem, com o perdão da palavra, porque, entre outras coisas, se colocou medidas de execução de pena, como ele se recolher à casa à noite. O que isso impede prática de infração penal? Nada. Se colocou dele comparecer em juízo. Isso, por exemplo, existe no Código Português e alguns outros códigos. O senhor acha mais de funcional? tempos em tempos. Não, isso cria uma obrigação para quem responde a um processo estar em liberdade, na liberdade. Mas isso não supra a prisão preventiva. Entendi. Aí que é o problema. Então, a prisão preventiva, na verdade, não vão sair os que estão, a grande maioria que está presa. E o que vai acontecer é que hoje se criou um critério que precisa ser bem discutido, porque se usou um critério um pouco equivocado, falando que só se decreta prisão preventiva para infrações superiores, com penas máximas superiores a 4 anos. Isso tira fora o furto. E veja, não é o furto de roupa no varal, mas é o sujeito que vive de furtar medicamentos, vive de furtar cargas, o furtador profissional, ou o sujeito que tem um número N processos correndo e pratica outra infração e não virá a ser reincidente por essa nova lei, Entendi. por essa nova infração. Então, o que acontece neste caso? Ele poderá não ter a prisão preventiva decretada. Quem mais? O receptador. Como dizia o Saulo Ramos, o receptador é o empresário do crime. Sem o receptador não tem o roubo, furto e latrocínio. A pena para o receptador no caput do artigo é máximo de 3 anos. Outro caso grave também, que me parece que essa lei não pensou, é no caso de maus tratos com lesões graves. A pena é 3 anos no máximo. E a pessoa ela está fora dessa nova lei. Fica fora do decreto num primeiro momento. Depois o que acontece? Diz o seguinte, o 310, que o juiz, ao receber comunicação do flagrante, a prisão em flagrante continua como era anteriormente. Tá. 301, Não se encaixa na nova lei. qualquer do povo pode, a autoridade policial e seus agentes devem prender. Daí vem o parágrafo, vem as especificações do 310, que diz que existe a prisão decretada não mais de ofício em sede de inquérito policial. Então, ela será decretada por representação do delegado, requerimento do promotor ou requerimento do eventual querelante, do ofendido. E em juízo, só que o juiz age de ofício. Tirou esta atuação do juiz de ofício já nessa fase que não tinha muita razão de ser. E, aproveitando esse assunto, o senhor confia e acredita que pode funcionar um monitoramento eletrônico? Eu não vejo por No que Brasil, não. obviamente. Não vejo por que não. O problema é institucionalizá-lo imediatamente. Eu vi que tem uma certa resistência em algumas situações. Por exemplo, eu tive um problema, um processo que andou ocorrendo, eu dei uma liminar, de uma comarca do interior, em que o juiz, que é um juiz rigoroso, até achou que não devia monitorar o preso que sai para trabalhar ou estudar, porque a lei coloca lá para saídas temporárias, mas saída temporária também é para trabalhar, não é só quando ele sai aqueles períodos do ano que não são definidos. A partir do momento que saiu, ele pode fazer o que ele quiser, então... E veja, o monitoramento que ele permite, através do GPS, eu consigo passar, até pelas estações radiobase, que ele deve usar o mesmo sistema das operadoras de telefonia, e eu consigo saber o trajeto que ele percorreu. Então, se naquele dia houver um crime que se impute a ele, que era o grande problema do semiaberto, eu tenho como fazer uma verificação. Ótimo. Eu não acho que o monitoramento foi uma das poucas coisas que eu achei positivo nesse artigo. E outra que também que eu achei positivo foi criar obrigatoriamente, obrigatoriamente não, como medida cautelar, a internação para fins de semi-imputável e inimputável, que foi abolida em 84 como medida provisória, uma internação provisória. E ele precisa de tratamento, é o sujeito que fica louco na cela e, lamentavelmente, o que eu verifiquei a questão de 1 ou 2 semanas,
é que tem uma lista de espera para mandar para os hospitais de custódia e tratamento que tem 675 presos. Então a gente não consegue mandar, ele fica na cela, agora criando... Ficando cada vez mais louco. E não tem para onde remover. Agora o Estado tem que se virar, tem que arrumar meios e tem que internar, porque provisoriamente ele tem que ser tratado, é o sujeito que precisa de medida curativa. E, desembargador, o preso pode cortar a pulseira do monitoramento? Como funciona? Não, o sistema é criado justamente para que, se houver o corte, seja avisado a central. Mas digamos que ele se prepare para uma fuga na fronteira entre dois países, corte e cruze a fronteira. Existe esse risco? Não, existe, mas veja, até ele chegar na fronteira saindo do estado de São Paulo, nós não temos fronteira com outro país, então é fácil de se traçar que ele saiu fora da área. Ele já tem um raio que ele não pode sair. Exato, ele recebe a localização para que ele trabalhe naquele local, naquela cidade, o monitoramento é feito quanto a ida e quanto a volta. Pelo menos o Brasil é grande nesse lado. Sim. Isso nos favorece, até ele chegar à fronteira, a gente imagina que ele consiga ser capturado. Ele sai fora da área, já tem um aviso referente a isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, se ele sai de perto do telefone, se ele está preso em casa e sai de perto do telefone já transmite Nossa, tem uma tecnologia instalada super via avançada. telefônica quando ele tem prisão domiciliar. Então, não é uma distância muito grande que ele pode percorrer. E nos casos de não é que ele está livre por monitorado, não, ele não está tem livre. Um raio. Ele tem um raio de atuação, de atuação. E se ele sair, por exemplo, com essas saídas de fim de ano, que ele pode ir para outros lugares, se ele for monitorado, se tem os percursos, ele tem que informar. Sabe-se exatamente onde ele pode ou não pode. A ideia é essa, porque o grande problema hoje é que não existe funcionários para monitorarem fora do presídio. Então, com o sistema de monitoramento, pelo GPS, que é posicionamento global, eu consigo saber onde ele está. Quer dizer, o sistema é um sucesso, porém, precisamos de mão de obra. Precisamos, isso depende de arrumar as firmas, né? Deve ter licitação para isso, deve ter sido feito meio de urgência, depois até que entrou em vigor a lei, mas a longo prazo esse não deixa de ser uma obrigação que está para se controlar, pelo menos ele não fica totalmente livre. Aliás, desembargador, o senhor é a favor das saídas temporárias dos prisioneiros? Não da forma como elas estão sendo feitas, porque virou uma verdadeira festa. Por quê? Porque essa semana eu estava conversando com o diretor da Universidade de Lisboa e os europeus nunca ouviram falar nessa saída. Ele perguntou como é que ele preso sai, porque eles cumprem 2/3 da pena para conseguir o livramento condicional. Nos outros países europeus é mais ou menos a mesma coisa e nos Estados Unidos é até mais difícil sair. Aqui se colocou que com a mudança de 84, que ele cumpre 1/6 da pena e com 1/6 cumprido ele consegue mudar o regime, quando, na verdade, pelo Código Penal de 40 ele cumpriu 1/3. Então, 1/6 de 5 anos e 4 meses para um assaltante de roubo qualificado é 11 meses e pouco. É muito pouco para mudar de regime. E, com isso, indo para o semiaberto, ele já consegue, cumprindo 1/6 da pena, essas saídas. Então, o que acontece? Parece que é um dever que se dá, quando é uma faculdade, na verdade. E, por exemplo, eu fui vítima de um latrocínio tentado há uns anos atrás. Puxa. E o sujeito, eu levantei mais 2 roubos que ele havia praticado com 2 outras vítimas e deixaram ele estava condenado a 17 anos. E ele saiu no Dia das Crianças, quando ele não tinha filhos. E nem era uma criança. Eu tinha 25 anos. Quando foi preso, já estava cumprindo pena há algum tempo. Quer dizer, não há razão numa situação dessa. Não, isso tem que ser uma situação excepcionada. Não há a obrigatoriedade das 5 saídas, fala até 5 saídas e 7 dias por saída. O que acontece? O juiz emenda a saída de fim de ano, 4 de dezembro, 24 de dezembro, até o dia 2. Ele pega 12 dias de férias do regime. Então, na verdade, os que saem, eles já estão trabalhando fora, essa é a verdade. Mas isso é feito de uma forma muito precária. Com o monitoramento melhora um pouco, eu vi alguns juízes terem uma ideia um pouco melhor, de pegar alguns dias de interesse dele, aniversário do cônjuge, aniversário do filho, para não fazer essa saída coletiva, não, para não fazer a saída coletiva, que é o grande problema de segurança. E continua a existir de 6 a 7% de gente que não volta. O número do retorno? É 6 a 7% que não retorna. Que não retorna mesmo, antes era mais de 10, com o monitoramento caiu um pouquinho, mas ainda não é o ideal. Os jornais, desembargador, informam que nos bairros nobres há cerca de 4 estupros registrados por dia, o que é um número altíssimo. Considerando o mesmo período do ano passado, tivemos um aumento de 11% nesse número. O que o senhor acha que está acontecendo? Eu acho que não deve ser essa. Primeiro, eu não tenho dado técnico, na verdade, para confiar especificamente na forma como a notícia está sendo veiculada.
Agora, o que acontece é o seguinte, nós tivemos uma mudança feita o ano passado de uma emenda constitucional, de uma emenda que alterou o Código de Processo, que pegou o artigo 213 e o 214, que era o estupro e atentado violento ao pudor, e fundiu no mesmo. Com perdão da palavra, uma renomada bobagem. Por quê? Porque o 213 falava que o estupro, a vítima era mulher, e o atentado violento ao pudor poderia também ser homem. E se colocou no mesmo tipo penal, e o que acontece? Hoje diz que, se eu for entender que o crime é único, até o STJ tem duas orientações, o professor Vicente Greco fez um trabalho excelente, eu até o convidei para falar a época da mudança, em que ele entendeu que o poder se ia adotar ainda a mesma orientação anterior, porque dependendo do estupro e do ato praticado, poderia dar concurso material entre o estupro e o atentado violento ao pudor, quando era prelúdio a coite não era, ou poderia dar crime continuado, excepcionado, determinada situação. Com isso, o que acontece? A sexta turma do STJ passou a entender que é crime único, e a pena é reduzida. E a quinta adotou essa orientação, que são tipos justapostos, como é no direito português, no direito espanhol e no direito italiano, e que permitem a soma das penas. Então, vejam, esse número pode estar aumentado porque ficou no mesmo tipo e são atos libidinosos que eram computados em separado. Não acredito necessariamente num aumento do estupro em si. Hoje... Tomara, desembargador, que o senhor esteja certo. Não, veja, só pelo seguinte, se for adotar a interpretação do que é ato libidinoso, né, ato libidinoso, o beijo lascivo que uma mulher dê num jovem, caracteriza hoje estupro, o que é ridículo, pela mudança que fizeram, sendo que desde 1940 essa já era adotada e consagrada na nossa legislação, não precisava ter mudado e criado essa situação. Toda hora vem pleitear a continuidade ou crime único. Muito bem, desembargador. Agora iremos para um pequeno intervalo e voltamos já. A vida do desembargador é uma aventura. Não, agora eu tô fora, pelo amor de Deus. Não, eu tô pensando que imagina a vida que o senhor tem. É que eu tenho cara de vítima. Desembargador José Damião Koppel. Na Suíça é permitido o suicídio assistido. O senhor é a favor da sua legalização aqui no Brasil? Olha, o Código Suíço eu não conheço em detalhe, mas na Alemanha tem essa permissão, porque o direito alemão ele tem a disponibilidade de alguns bens jurídicos. Né? Quando o professor Roxy andou escrevendo sobre isso, é muito diverso do nosso direito justamente por causa disso. Admite a disponibilidade desde que a pessoa esteja com pena... Processo terminal. Não, esteja em processo terminal e esteja em condições de discernimento. Ah, sim. Né? Para tomar essa decisão. Isso, para tomar a decisão. Eu não tenho uma posição firmada, mas juridicamente, especificamente, a nossa lei não autoriza. Agora, eu acho que... Lado pessoal, sua opinião pessoal. Eu não sou contra, não. Não? Não sou contra, não. Nos casos terminais, excepcionais, quando tiver uma junta médica que tiver confirmado, não por mera vaidade, mas que realmente ele não tem condição de continuar sem que tenha um sofrimento muito grande, eu não acho absurdo essa tese, não. Mas isso tudo depende juridicamente de um embasamento que nós não temos hoje, né? O mesmo problema do aborto. Você acha que existe alguma intenção de legalizar a eutanásia, o suicídio assistido no Brasil? Não, até nem a parte do aborto ainda. Nos casos de anencefalia, nem isso aí foram fazer uma oitiva pública para ver se chega a alguma conclusão, quando é o de menos, né, dentro de uma situação comparada. Acho que nós estamos muito atrás de um direito mais avançado nesse sentido. Então, acho que estamos longe ainda, né? Longe disso. E no quesito de segurança, o senhor se sente abandonado como desembargador? Eu acho que os juízes e promotores do Estado sempre estiveram. Né? Isso não é novidade nenhuma. E não adianta se criar uma teoria muito fantasiosa sobre isso, porque o Estado não tem como dar a segurança que se quer. Mas o senhor se sente abandonado? O senhor... Veja bem,
especificamente, no exercício da função, não tem ninguém vigiando a minha casa, né? Eu, quando eu tinha 11 anos, o meu pai era promotor de justiça e teve a casa incendiada em razão de processo. Nossa. Então, eu fiz o ginásio inteiro com alguém me levando para a escola. Então, eu já passei por essa fase. Eu posso dizer o seguinte, que uma escolta pode amenizar o problema, mas não resolve. O Kennedy não foi morto escoltado. Então, hoje nós estamos deixando o crime organizado tomar uma faceta de realce, né? Nós estamos muito atrás, nós estamos correndo atrás do prejuízo porque não se acreditou nisso em tempo, enquanto os outros países já desenvolviam atividades nesse sentido. E o que acontece, na verdade, é que juiz e promotor não tem segurança nenhuma, ele tem que aprender a se defender, tem que aprender a tomar as medidas de segurança que ele acha que é conveniente. O senhor anda armado, desembargador? Eu ando, Sempre andei. Sempre andei e já tive vários episódios violentos em que isso me O senhor salvou. precisou utilizar já a sua arma? Já e felizmente tive êxito. Conte um caso para nós. Aliás, eu costumo dar uma aula sobre a lei de armas e tem um livro que é usado por 80 academias de polícia dos Estados Unidos, em que um professor de criminologia da Universidade de Miami, ele diz que cerca de 800 mil vezes por ano é repelida a atuação de algum criminoso pelo simples saque da arma ou por se perceber que o sujeito está armado. Então, isto não vai para a estatística, porque ninguém vai procurar a delegacia de polícia, hoje com a neurose que se criou. Para dizer algo que poderia ter acontecido. Com a lei de armas, evidente, não faz. Então, isso é pouco conhecido, na verdade, mas foi objeto de uma pesquisa lá que diz que isto acontece e que cerca de 2,5 milhões de casos de legítima defesa vão aos tribunais americanos do estado da Flórida anualmente. Aliás, o senhor é colecionador de armas. Sou. Conte um pouco desse hobby. Que tipo de armas? Eu prefiro as armas curtas, né? Eu gosto de armas curtas, tem algumas longas, mas... Magnum? Tem, Magnum é o calibre, né? A munição. O Magnum foi uma arma da década de 70 aí, que ficou famosa por Clint Eastwood. Mas o Magnum tem vários calibres, tem o 44 Magnum, 357, o 22 Jet, 41. Qual é a mais potente, desembargador? De arma curta, o 44. Já fica a dica. Mas ainda tem uma mais potente. Mas não se encontra no mercado brasileiro isso. Depois que o Getúlio Vargas passou por aqui, como todo bom ditador, a primeira coisa foi que ele fez a restrição dos calibres. Todo país que tem alguém de regime de extrema-direita ou extrema-esquerda ou proíbe armas ou vem e faz restrições, como já tinha acontecido aqui. Desembargador, ainda na defesa pessoal, o senhor já nos contou que anda armado e eu soube que o senhor luta karatê há 42 anos. Isso é verdade. Depois que puseram fogo na minha casa e o Estado não me dá garantia nenhuma, eu resolvi me preparar para isso. Muito desde bem, os 14 absolutamente anos. preparado. O senhor é faixa preta?